dalej tam dobrze nam mówili. Posadzili kukurydzę dużo. W Polsce ludziom dobrze jest. Czyszczym już tę kukurydzę i A, ja nic nie będę mówić, bo ja nie... jak nie będzie deszcza, to dla nas nie ma chleba tutaj. Żebyście nie po polsku, tylko po brazylijsku. Não é difícil entender por que a expressão polaco é tão comum no Paraná. De norte a sul ou de leste a oeste, os descendentes de poloneses estão em todo o estado. Jankowski, Ludovics, Sansonowski. São nomes difíceis de pronunciar, mas que estão no sobrenome de 40% da população paranaense. Os primeiros imigrantes chegaram ao Brasil em 1869. Um grupo composto de 80 pessoas de 16 famílias, que vieram das regiões da Pomerânia e Silésia. Desembarcaram em Brusque, Santa Catarina, mas logo mudaram para Curitiba, na região que hoje é o bairro Pilarzinho, na região norte da cidade. Mas o que motivou essas famílias a buscarem um novo lar? No século XVIII, a Polônia foi invadida por 3 poderosos vizinhos: Rússia, Áustria e Prússia, hoje Alemanha. Durante quase 100 anos, os invasores tentaram impor os seus costumes e eliminar a cultura polonesa. Perseguidos, a saída foi emigrar, e o Brasil era o local ideal. Mas foi por causa da Segunda Guerra Mundial que mais poloneses buscaram refúgio no Brasil. Perseguidos pelo regime nazista, tiveram que deixar tudo para trás para não serem executados nos campos de concentração. Danuta foi levada para um campo de perseguidos políticos, mas foi o sangue prussiano da mãe que salvou a vida de toda a família. Eu nasci na cidade de Vilno. Vilno hoje é a capital da Lituânia, mas era a Polônia na época, ainda era antes da guerra. A guerra estoura em 1939 e aí inicia a história. Meu pai fazia parte do governo polonês, o governo livre. E minha mãe era cantora de ópera, famosa na Polônia, né? Cada um tem seus períodos. E por causa disso, quando estourou a guerra, meu pai era componente. Naquela época, como aliás em todas as épocas, quando são políticos, são pessoas que podem interferir por alguma razão, eram presas, né? E nós fomos, a família toda, de fato, fomos presos em campo de políticos, com realmente intuito de extermínio, porque assim eram os campos, né? Cada um tinha o seu fito, cada um tinha a sua atribuição, mas o que nós fomos presos era de políticos e a gente sabia, uma vez indo para um campo assim, dificilmente sairia, ou não sairia, jamais. Mas aí você tem uma coisa chamada congênita ou linhagem, que muito pouca gente presta atenção. Geralmente as pessoas nem querem saber de onde provém, quem é a família, quem são, né? E isso pode te salvar a vida. Foi exatamente assim. Minha mãe era descendente de prussiano-alemão. E o nazismo não exterminava sua linhagem. Não fomos soltos, de imediato ficamos presos, mas não perdemos a vida. Fomos transferidos para um outro campo e aí meu pai, de fato, foi obrigado a assumir a cidadania alemã, porque assim era. Essa história, assim era a obrigatoriedade, né, dos homens naquela época, eram obrigados. E, de fato, nós fomos soltos, voltamos para a nossa terra, onde tínhamos as nossas propriedades, que era depois foi confiscado tudo, na região de Zaolzie. É a parte fronteiriça entre a República Tcheca e a Polônia. Com o pai assumindo a cidadania alemã, ela e a mãe voltaram para casa. A liberdade não era a mesma, mas a vontade de ajudar ao próximo permaneceu. Foi na casa da família que a mãe de Danuta deu abrigo a um grupo de vizinhos judeus. Foi um período que minha mãe ajudou muito a comunidade judaica. Nós tínhamos uma casa bastante grande, os nossos vizinhos eram judeus, algumas famílias, e quando era aquele período, né, de saquear ou de levar os judeus para os campos de extermínio, nós guardamos 6 pessoas em nossa casa, ficaram até o término da guerra, escondidinhos ou emparedados conosco. Minha mãe correndo o risco de poder ter sido exterminada, mas assim mesmo Deus quis que a gente ajudasse. Mas havia ainda um outro temor que aterrorizava Danuta:
O exército alemão raptava crianças com características arianas, loiras, de olhos azuis e de pele branca. Elas eram adotadas por outras famílias alemãs, mantendo, segundo o pensamento alemão da época, a pureza da raça. E as crianças, de fato, sem nenhum temor, eram presas ou eram levadas e a família não sabia exatamente mais nada para onde é que as crianças foram. Então, assim, vizinhos e amigos da minha mãe, mais algumas famílias, começaram a mandar as crianças para os partisanos. Sabe quem eram partisanos? Era o Exército da Liberdade, formado por diversos países, né, que tinham esses exércitos nas montanhas. E lá eles viviam ajudando realmente as pessoas da região e tudo mais. Então, para não sermos saqueados, nós sermos levados em 12 crianças, fomos levados e eu vivi com esses partisanos em alguns períodos, durante 6 meses, em períodos alternados, mas vivi debaixo da terra. Saíamos de dia, era pequena, né? Ainda criança, mas a gente se lembra tão bem. Muitas vezes eu me escondia debaixo da terra, muitas vezes nos porões, muitas vezes fuga, muitas vezes fome, muitas vezes nunca você sabia se você ia amanhecer vivo ou não. Às vezes tinha aula, às vezes não, porque veja, foram muitos anos. Eu ia muitas vezes de máscara para aula. Sabe aquelas máscaras anti-gases? A gente ia para aula. E eu tinha um irmão, cujo irmão tinha 7 meses quando nós fomos presos, já não vive mais, e ele adquiriu escarlatina no campo. E essa escarlatina, de fato, deixou sequelas, e ele teve problemas sérios ao longo da vida por causa dessas... Porque você está no campo, você está preso, você não tem liberdade para nada, muito menos abrir a boca, né? Se você abre, você realmente perde a vida. Então você não pode opinar. Você pode ter na tua mente uma ideologia ou um sentimento, mas você não pode externar, porque sempre é o temor da perda da vida, né? Com o fim do conflito, começou o período do governo comunista, e a vida sob o domínio russo era ainda pior. Entram os bolchevistas. Quem eram eles? Os russos. Bolchevista era o exército primeiro que entrava no fronte, porque eles eram, de fato, não se importavam se ele ficava vivo, se ele podia ter a vida, ou ele era morto, não importava. Tudo pela nação, tudo pela guerra, mas de fato foi um período mais difícil ainda do que no período alemão, porque havia lugares minados, tinha muita mina, tinham destruído todo o sistema, né, viário possível, não tinha trens, não tinha linha de trem, não tinha nada. Então, e o alimento era só o que tinha nas regiões, era muito difícil. E o temor era muito maior, porque você podia, a qualquer momento, eles entravam nas casas e saqueavam, estupravam, faziam coisas horríveis e matavam as mulheres. E homens já tinha poucos, porque muitos já tinham ido para a guerra, ou muita gente tinha sido exterminada nas valas. O pai de Nanuta recebeu o convite de um representante do governo brasileiro. O país buscava nos imigrantes pessoas para ajudar a colonizar as suas terras. Mas era assim, país das onças, país das cobras, país do abacaxi, país da banana. A gente não comia, nunca tivemos a felicidade de comer banana, porque era tudo muito escasso no tempo da guerra, era uma pobreza total, né? Mas vindo para o Brasil, gente do céu, aí viemos pela Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha estava amparando e oferecendo esses contatos nos países e essa probabilidade dos imigrantes poderem vir, no nosso caso, o Brasil. Como aqui já havia um centro de poloneses, a gente devagarinho começou a fazer contatos com esses setores responsáveis. Quer dizer, as organizações polonesas, que naquela época aqui já eram fortes, né? Nós viemos para ficar só uns 3 anos. Íamos voltar para a Suíça, porque meu pai formou-se na Suíça. Tinha, então, naquele momento, a probabilidade da cidadania suíça e ir para a Suíça. Mas o Brasil é lindo. Todo mundo que vem para cá diz, quero ficar no Brasil. Então, por essa razão, e veja, o país naquela época estava muito viável. Muito, eu digo, no sentido de trabalho, no sentido de aquisições, no sentido de você poder adquirir terra e tudo. Mas nós ainda tivemos esse amparo das organizações polonesas aqui no Brasil. E assim começou a nossa vida no Brasil.
A colônia Dom Pedro II, em Campo Largo, é uma das 12 colônias polonesas formadas no estado. Fundada em 1879, com o nome de Nova Polônia, foi rebatizada após a passagem do imperador. 135 anos depois, é habitada por 180 famílias. A zona rural ainda lembra as antigas vilas de imigrantes do século XIX. Os moradores mantêm as tradições, vivendo em chácaras e cultivando a agricultura. Nascida e criada na colônia, Mafalda é uma das responsáveis pelo Centro Cultural e Histórico Polska. A história da família faz parte dos diversos estudos que ela realizou sobre a imigração polonesa no Paraná. Eles vieram em torno de 1887, né? Inclusive o meu avô nasceu no navio. Os meus bisavós, quando vieram para cá, eles diziam, os que têm conhecimento, que eles vieram da localidade de Wadowice. E por que eles vieram? Porque sempre eles falavam, pelo que o meu pai contava, que a avó e o avô falavam, que existia muita pobreza, existiam revoluções. Eles diziam que existiam guerras, não tinham outros recursos para sobrevivência, e a não ser fugir para outros países, né? Porque haviam perseguições, haviam invasões de propriedades, eles destruíam as famílias, apossavam-se de terras. Quando eles vieram para cá, era o período da colonização polonesa no Paraná, e que estava acontecendo, então, a criação dessas colônias nos arredores de Curitiba, né? Que foram instituídas a partir de 1871 as 12 colônias, né? Inclusive a colônia Dom Pedro II. Então, havia a política governamental de Lamenia Lins naquela época, que impulsionava a imigração em função da colonização no Paraná. E essas colônias, então, elas deram essa oportunidade desses imigrantes poloneses virem se instalar aqui nos arredores de Curitiba. Vindo para cá, eles se instalaram nos arredores dessa colônia, né? Como a maioria dos poloneses que vieram. A princípio vieram 38 pessoas, mas no decorrer dos anos foram vindo mais, né? Tanto é que os meus bisavós vieram em 1887. Então, eles receberam a terra por contrato do governo, né? As terras não eram ganhas, eram pagas no decorrer dos anos, e eles começaram a cultivar essas terras, né, com a agricultura, porque é isso que eles dominavam, né. Entre os agricultores também tinham os que tinham domínio de ferreiros, outras profissões, né, carpinteiros. Então, os poloneses tinham várias habilidades que proporcionaram, então, o desenvolvimento dessa comunidade, né. Claro que no início foi muito difícil tudo. Havia muita crise, havia muita pobreza. Eles se enfrentaram as dificuldades da língua, eles se enfrentaram as dificuldades de alguma perspectiva de possibilidade de acesso à saúde, à educação, que nem se cogitava naquela época. Então, apesar das dificuldades, eles foram superando. Isso foi até mais ou menos 1930. Depois de 1900, trabalhando sempre manualmente, à base de cavalos, à base de arados e esses instrumentos de lavoura, todos manuais, tanto da casa. Então, aos poucos eles foram evoluindo, e só depois de 1930 que teve alguma melhora. Mas só a partir de 1950 que teve a implantação de políticas de desenvolvimento pelo governo, que eles começaram, então, evoluir e se desenvolver mais nessas colônias, né? Ela passou a infância vivendo os costumes e tradições polonesas, pois o local era um verdadeiro pedaço da Polônia no Brasil. A língua eslava foi aprendida antes mesmo do português. Desde que me lembro, a gente convivia na comunidade, né?
participávamos das missas aqui na colônia, e as aulas a gente tinha na escola das irmãs, que já existia a escola isolada da colônia Dom Pedro naquela época, né? Além das aulas, a gente recebia catequese juntamente, e era ministrado pelas freiras e pelo padre a catequese, né? Participávamos das missas e das festas da igreja daquela época, né? Tudo em português ou em polonês? Não, era tudo em polonês. As aulas nós já tínhamos em português na escola, mas a gente conversava e falava e vivia em polonês. Tanto as missas eram em polonês, como a convivência em casa era em polonês. As visitas que a gente recebia eram de tios e parentes e amigos, era tudo em polonês, e a gente só falava em polonês. Então era uma forma de manter viva realmente a língua polonesa. Exatamente. Então, essa colônia se falava e ainda se fala muito em polonês, né? Tanto é que muitas das crianças que iam para a escola, como foi o meu caso, e do meu marido, e dos meus irmãos, e dos meus primos, a gente chegava para a escola com 7 anos naquela época, e a gente recebia a instrução formal em português, mas a gente só falava em polonês. Então, existia uma certa dificuldade até de socialização, né? Porque as irmãs tiveram um trabalho grandioso para ensinar o português para as crianças, né? Uma das principais marcas da imigração polonesa no estado é a arquitetura. As construções de madeira são carregadas de história. Muitas ainda resistem ao tempo e estão de pé na colônia Dom Pedro. As cores intensas, isso já veio também da Polônia. Se você for analisar as características dos poloneses, não só pelas cores das casas, mas pelas cores dos trajes, da indumentária, né? Então, elas sempre revelam as cores fortes. Isso vem já como característica dos poloneses lá da Polônia. O vermelho, o verde, o rosa, o azul. Aliás, todas as cores elas têm uma certa intensidade, né? Acredita-se, pelos estudos e pesquisas, que isso advém do forte frio que eles enfrentavam. Então, as cores fortes elas ajudavam no aquecimento. E desde o início, essa característica da arquitetura, né? A arquitetura sempre, também as casas estilo europeu, com duas águas de telhado, então isso também caracterizava, de pico elevado, né? Isso, eles vieram com essa mentalidade, acreditando-se que aqui no Brasil havia neve. O frio era intenso, como na Europa. E, no entanto, a característica do clima aqui foi bem diferente. Mas as casas acabavam fazendo dessa forma, porque na altura da elevação do telhado, eles aproveitavam então para fazer o sótão, para aumentar os cômodos das casas, né? A grande demanda de madeira que existia nas colônias e a cultura, principalmente do sul da Polônia, quem veio mais do sul da Polônia, eles trouxeram a característica da construção de casas de troncos, né? E aqui foi favorecido isso em função da demanda de madeira que existia, né? Então, eles receberam terras com muita mata virgem, inclusive, e daí, com a intensa demanda de madeira, eles conseguiram fazer essas casas de troncos talhadas, né? Elas não usam pregos, né? Os pregos também são de madeira, e eram encaixadas, e as frestas antigamente eram todas fechadas, vedadas com uma mistura feita, palha de centeio picada, né, com cinza, feita uma argamassa com cinza e esterco de animais.
Há mais de 30 anos no Brasil, Tadeu fixou as raízes em Curitiba após o início da perseguição política na Polônia, nos anos 80. Jornalista do partido Solidariedade, Tadeu estava de férias em Londrina quando vários colegas de sindicato foram presos. Aconteceu a lei marcial na Polônia. Aí, naquela época, todos os ativistas do sindicato foram presos por 2 a 4 anos. Ninguém não teve contato com eles ficaram presos. Aí provavelmente eu seria também preso, porque foram me procurar lá, mas eu já estava no Brasil, né? E como informações que estavam chegando de lá eram poucas ou muito contraditórias, então a gente acabou ficando por aí. Ficamos, acho que 1 mês em Londrina, mas depois os parentes falaram que aqui em Curitiba tem mais poloneses, que colônia polonesa muito grande, até mostravam um jornal polonês, na língua polonesa, Lud, ou que é o povo. E a gente estava lendo os artigos e tal, e aí a gente... No Natal do mesmo ano, viemos para cá. O começo sempre é difícil, quando você chega num país diferente, está tudo até pouco estranho. Esse estranho depois começa a você gostar, porque você descobre beleza das coisas, né? No início, trabalhou como cozinheiro em uma fábrica e também como chaveiro. Mas foi no final da década de 80 que iniciou o trabalho que lhe rendeu o apelido, Rei do Pirogue. Em um final de semana, estava passeando com a esposa Maria na tradicional feira do Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. Viu que tinham várias barracas de comida, mas nenhuma polonesa, apesar de Curitiba ter mais de 400 mil descendentes. Tem tantos poloneses, quase 1 milhão de pessoas com descendência, porque não tem pirogue aqui na feirinha. Aí, então, já no outro dia, foi, né, e na Fundação Cultural, apresentei minha proposta, ideia, meu projeto, trabalhar com comida típica, e eles gostaram muito. Não existia ainda aquele conceito de comida típica naquela época. E aí, não, pode começar a trabalhar. Mas agora como? A gente foi atrás para confeccionar a barraca, ninguém não sabia como fazer essa barraca, nada, a gente também não sabia, mas 2 semanas depois estava tudo pronto. Aí foi grande inauguração lá no Largo da Ordem, com muito sucesso, fizemos bastante pirogue para toda a feira e acabamos de vender pouco menos que 1 hora todos os pirogue. Acabou, porque, claro, era novidade. Tinha um monte de gente, a gente até dando pirogue de graça para experimentar, porque aí foi uma festa mesmo, né? Claro, existia pirogue, por exemplo, com certeza na sua casa, nos outros, que são origem polonesa, existia um pirogue, só que eles não foram apresentados em forma assim, popular nas ruas de Curitiba. Todo mundo conhecia, claro, mas eu destaquei esse pirogue, mostrei para todo mundo que é um produto bem gostoso, bom, saudável e junto. Sempre a gente cuida para divulgar tradição, cultura polonesa. A receita é simples e fácil de fazer. Tadeu não esconde a receita de sucesso, mas não conta os segredos do preparo. Um pastel de massa, ele é cozido na água, recheio ricota e batata, né? Pode ser outros recheios também, mas mais popular é esse, ricota com batata. E ele é cozido na água e servido com molho. Tem molho calabresa e molho champignon.
A religião é muito forte entre os poloneses. De maioria católica, a sociedade tem na fé a força para seguir em frente. Polônia foi batizada em 966. Então, já 1.100 anos, né, atrás, e sempre rei cuidava para cristianizar toda a Polônia, sempre em ligação com Roma, com o Papa de Roma. E o rei sempre foi defensor da fé católica. No mesmo tempo, muitos reis foram praticavam tolerância religiosa, né? Quando os protestantes, os calvinos, ou judeus, eles sempre abrigavam as pessoas, mas sempre colocava as condições, né? Que tem que ser muito tolerante, né? Por exemplo, um não podia brigar com o outro e tudo isso, né? Aí já está no sangue esse catolicismo, né? Porque a religiosidade era muito intensa sempre nos poloneses, né? As novenas, as rezas dos terços. Antes, quando existiam poucas missas aqui na comunidade, então existiam as novenas e os terços que os poloneses rezavam nos cruzeiros. Então, essas cruzes que até hoje vocês encontram nas estradas das colônias, então eram o local onde as famílias se reuniam para suas rezas e professar sua fé, né? Em função desse sofrimento muito grande que eles passaram no decorrer da imigração, dessa aventura, crises muito fortes. Então, a única solução que eles tinham era se apegar à religiosidade. Eles já vieram com uma religiosidade muito elevada, muito acentuada. Eles sempre eram de rezar muito. E aqui na comunidade, até hoje, as pessoas têm uma religiosidade muito elevada. Então, todos os encontros, todos os eventos, tudo o que acontece, inicia-se a partir da espiritualidade, né? Mesmo com todas essas mudanças, essas transformações que está acontecendo com a tecnologia que está vindo, as sociedades evoluindo, aqui ainda as pessoas rezam muito. Tanto na participação das missas aos domingos, nas casas eles têm o altar, muitas das famílias ainda têm altar, que fazem as suas orações com a devoção aos santos e a Deus. Reza seu terço diário, muitas famílias ainda rezam o terço, e participam de novenas, participam de outras celebrações. Um dos principais momentos da religião polonesa foi a nomeação, em 1978, de Karol Wojtyła como Papa João Paulo II, o primeiro da história do país. Papa João Paulo II parece a nação polonesa, também a imigração polonesa foi mais valorizada no mundo, que antes era polaco, em forma, acho que, pejorativa mais, né? Mas depois, com a escolha do Papa, mudou tudo, né? Mudou todo o conceito. Os poloneses foram mais valorizados no mundo inteiro, e aqui no Brasil também. Saíram como se fosse de uma classe secundária para ser igual como todo mundo, né? O Papa visitou o Brasil 4 vezes. Em 79 e 97 foi apenas ao Rio de Janeiro.
Em 91 passou por 10 capitais e em 1980 esteve em 13 cidades, entre elas Curitiba. Foi uma comoção fantástica, era um dia muito frio, mas as pessoas realmente, porque o Brasil todo naquela época parou. Qual foi a grande surpresa? O Papa falando em português. Não é? Quer dizer, o Papa falava muitas línguas, né? Mas eu digo o português e muito bom português. Então todos os discursos, todas as falas foram realmente ditas pelo, não precisou tradutor, foi ele mesmo. A ampla e inconfundível hospitalidade deste país. E aqui vem o segundo aspecto, acolhido sem reticências nem preconceitos, o imigrante retribuiu imediatamente a hospitalidade recebida. Muito obrigado. Danuta participou dos esforços em levar até o local da missa uma casa construída por imigrantes poloneses. Surgiu a ideia que se fizesse um encontro com o Papa dentro de uma casa da característica da arquitetura da região dele, porque o Papa era nascido em Wadowice. Todo o sul da Polônia existem ainda esses complexos dessas casas museais com muito mais anos, 700, 500, 400 anos. Mas aqui era uma coisa inédita. Aí no primeiro momento, meu Deus, será possível? Vamos fazer o encontro numa casa tão pobrezinha, tão paupérrima. Os primeiros, as ideias eram não, mas depois prevaleceu de fato. Aí o arcebispo concordou, era Dom Pedro Fedalta, né? Concordou que de fato fosse. Né? Então a casa sai da colônia Tomás Coelho, na região de Araucária, e ela é trasladada para o Couto Pereira. E aí foi aquela coisa maravilhosa, o Papa ficou maravilhado, porque aquilo dentro dele despertou completamente Brasil-Polônia, ou seja, Polônia dentro do outro continente, dentro do país brasileiro. E ele trouxe consigo um quadro da Nossa Senhora de Częstochowa, cujo quadro foi doado para Curitiba e foi doado para a comunidade polonesa como o quadro Romero. E a capela em si, que é o maior marco, é o registro da entrada do Santo Padre e é uma das casas com maior tendência, onde o Papa queria que fosse um local de paz, de encontro, de orações, e que aqui as pessoas de todas as raças, todos os povos, todas as religiões sentissem aquilo que realmente o Papa sempre desejou e sempre queria do fundo do seu coração, que aqui fosse o local da paz e do encontro, e que as pessoas dentro das suas orações levassem consigo o grande milagre. Ou seja, a grande paz, não só para elas, mas para as suas famílias, do fundo do coração. É o que o Papa realmente queria. No dia seguinte, às 8h50, João Paulo iniciava a segunda etapa da visita, envolvido novamente pela multidão. Calcula-se que 1 milhão de pessoas aguardavam sua presença no centro cívico. Muita gente veio do interior do Paraná e de outros estados, bem como de países vizinhos, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile. Pelo menos 5.000 ônibus e milhares de veículos pequenos foram utilizados na operação transporte. Foi a maior mobilização de todos os tempos no estado, face à importância do acontecimento. Curitiba teve também o privilégio de transmitir no dia 6 de junho a primeira missa do mês, que normalmente é celebrada pelo Papa na Basílica de São Pedro. Graças ao esquema perfeito de comunicações instalado no centro cívico, toda a beleza do encontro com os grupos de imigrantes
foi transmitida ao vivo para o Vaticano e outras comunidades católicas. 31 anos após a visita do Papa João Paulo II, Tadeu foi a Roma para a cerimônia de beatificação do novo santo. Quando já foi marcada a data da beatificação dele, em 2011 eu fui lá em Roma com uma bandeira do Brasil bem grande. Os amigos me aconselhavam que leva a bandeira da Polônia, mas depois pensei, vai ter 2 milhões de bandeiras da Polônia, para que vou levar mais uma, né? Então, vou levar do Brasil. Aí então, fiquei 15 horas esperando lá na fila para chegar na primeira quadra, lá bem perto do altar do Papa. Aí, como aquela bandeirona grande, vara de pesca de 6 metros de altura, aquela telescópica, né? Aí abri, fazia esses movimentos e Papa Bento percebeu que tem brasileiros também presentes. Aí, antes de missa e depois durante a missa, vieram muitos brasileiros vendo essa bandeira, porque não tinha, talvez tinham 2, 3 bandeiras pequenas, né, que eu percebi, mas aquela 3x2, ninguém não tinha assim tão grande, uma bandeira do Brasil, né? Eu fiquei tão orgulhoso que eu moro no Brasil, que estou representando, de certa forma, o Brasil naquele momento. E no final da missa, quando o Papa falou, agora bênção para o Brasil e outros países da língua portuguesa, eu pulei num cercado, assim, né, para ser mais alto e fazendo aqueles movimentos, como a gente faz no estádio com as bandeiras do clubes, né? E eu me lembro que o Papa silenciou, não falou nada, e a gente começou a gritar, mais umas 100 pessoas ou mais, Brasil, Brasil, né? E aí começa a bandeira, as polonesas viraram para nós, e começaram a bater palmas, agradecendo que a gente veio tão de longe, né? Curitiba é a capital polonesa no Brasil. Junto com a região metropolitana, são aproximadamente 400 mil descendentes. A cidade é a única que possui a grafia do nome em polonês. Muitos imigrantes vieram entre 1869 e 1970, quando mais de 65 mil pessoas chegaram à cidade. A cultura polonesa está na raiz da sociedade paranaense. São vários costumes, palavras e celebrações baseados nesta imigração. Um dos mais famosos é o casamento polonês, festas que chegavam a durar dias. Neste vídeo raro de 1953, mostra uma dessas celebrações, realizada na região do bairro Santa Cândida, em Curitiba. O casamento na aldeia, para os colonos poloneses do Paraná, ainda é realizado com aquele ritual antigo, perpetuando os hábitos e costumes de seus antepassados. Hoje, esses costumes adquiriram em parte o timbre nacional, formando um regionalismo folclórico sobre modo belo, como expressão da arte e da cultura popular paranaense. No ambiente típico da velha Polônia, se desenvolve o baile de casamento, fazendo ponto alto da festa que se prolonga noite adentro e não raro durante 2 a 3 dias, entre contagiante sadio alarido. O noivo apenas dança a primeira valsa, porque o resto do baile é reservado à noiva para dançar com todos os cavalheiros presentes. O casamento polonês era um casamento que se realizava durante a semana toda, né? Desde a vinda da cozinheira para preparar essa festa com as comidas típicas, e depois na sexta-feira que as famílias se reuniam, né? Condes e damas e os próprios padrinhos dos noivos preparavam toda a festa na casa da noiva, que sempre se realizavam nas casas, não nos salões de eventos como atualmente já se realizam, né? Daí esses casamentos, eles se realizavam desde manhã cedo, né?
eram recebidos com muita comida típica e depois no decorrer do dia também. No momento que eles voltavam da celebração do casamento, com muitos foguetes, né, sempre eram recebidos, e então o casamento se realizava, né? Os noivos eram recebidos pelos cerimoniais, né, que se diziam os drusba, né, e as tarastina, e daí eles, naquela época, não existia bolo da noiva, existia um cookie, né, um cookie que a noiva era recebida com isso e o noivo era recebido com litro de vodka, né, e daí se distribuíam balas para os convidados, pelas damas de honra, e os condes distribuíam cigarros para os convidados, né. Tão logo os nubentes terminam de dançar, os cavaleiros começam a convidar a noiva. Porém, sob a vigilância do padrinho de casamento, que é o dono da festa, devem os mesmos depositar numa bandeja o seu donativo em dinheiro. Quanto à noiva, terá que dançar muito. Depois de rodopiar algumas vezes, o cavalheiro conduz a noiva ao seu lugar à esquerda do padrinho e vai receber deste um charuto, como retribuição e devido agradecimento pelo seu donativo. Mais um que pagou, dançou com a noiva e veio receber o seu charuto. A tarefa do padrinho é árdua. Quanto ao noivo, basta sorrir, mas a noiva dança e dança demais. O noivo cada vez mais alegre. Pudera, com tanta gaita para começar a vida. Ao findar a festa, as senhoras de mais idade vão ao encontro da noiva e retiram-lhe a grinalda e o véu. E desde esse momento, a jovem passa a pertencer ao reinado das casadas. O clímax da festa é uma apoteose. O noivo é conduzido para junto da sua companheira e daí, em contagiante alegria, o acompanhado até os seus aposentos nupciais. Então, entre cânticos votivos, termina o cerimonial típico do casamento, resquício de antepassados que os descendentes poloneses do Paraná conservam religiosamente. Moje imię jest Mafalda Haleszikora i robię parane. Nazywam się Danuta Lisicka de Abreu. Jesteśmy tutaj na tej placówce jako jeden z najważniejszych punktów, które ma tą reprezentację parany.